Salve, rapaziada! E aí, tudo bem com vocês? Daniel Brownie falando mais um vídeo aqui do canal Brownie Fogo, primeiro desta sexta-feira, ou talvez o segundo, já que a gente fez a análise do jogo, né, de madrugada, ao chegar em casa depois da partida, depois do empate sem gols entre Botafogo e LDU, 0x0, obviamente, né? Empate sem gols é 0x0, né, Brownie? Pelo amor de Deus. Enfim, cara, vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos falar um pouquinho sobre o Castro, dizendo que ficou muito incomodado com o antijogo da equipe da LDU, tá legal? E eu acho que uma coisa ela não anula a outra. Eu vejo alguns comentários, né, cara? Vi alguns comentários, né, no meu último vídeo de análise, cara, e eu acho impressionante como o mundo tá polarizado, sabe? Dividido. Você parece que você só pode falar de uma coisa ou de outra, né? Você não pode falar das duas. É muito louco, né, cara? Então, você não pode falar que... Ao mesmo tempo, você pode falar, na verdade, que o antijogo foi praticado, que o time tá desgastado fisicamente, e você também pode falar sobre as dificuldades que o Botafogo ainda tem ao enfrentar equipes que se posicionam de maneira defensiva, que se posicionam em bloco baixo, né? O Botafogo tem essa dificuldade, a gente pode falar um pouco sobre isso. Tem aspectos sobre jogadores lesionados também, já avisando essa partida que acontece depois de amanhã, né? Daqui 52 horas, a gente vai ter, literalmente, Botafogo e Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro no domingo, dia 7 de maio, beleza? Vamos começar a falar de todos esses assuntos. Se inscreve aqui no canal Brownie Fogo, deixa o like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. A gente, nesse momento, cara, tá com 90.687 inscritos aqui no canal. Ou seja, faltam 13 de Louco Abreu, 13 de Zagallo, pra a gente bater os 90.700 inscritos aqui no canal Brownie Fogo. Então eu peço essa moral pra vocês. É só se inscrever, cara. Só vir aqui embaixo. Se tiver o botão inscrever, você aperta nele e você vai estar ajudando a gente a continuar progredindo aqui no canal Brownie Fogo. Fechou? E tentar chegar a esses 91 mil inscritos. Vamos lá, rapaziada. Primeiro de tudo, sobre os jogadores que saíram lesionados ontem, tá? A gente já viu que muitos jogadores estavam desgastados. O Tietê, né, no fim do jogo já estava desgastado. O Eduardo, eu honestamente não entendi o que o Luiz Castro o manteve, né, até a reta final, porque era um cara que já estava demonstrando um cansaço muito grande. Nessa questão, cara, eu não gosto de ficar cornetando um time que não perde há 12, 13 jogos. Mas assim, eu acho que nesse aspecto o Luiz Castro ele peca um pouco de não saber, né, onde, pesar a mão em relação a um jogador que ele tá jogando muito, tá se desgastando muito, e nessas pode perder um jogador lesionado. E aí, cara, a gente, né, viu ali o Rafael aquecendo e sentindo no aquecimento da partida entre Botafogo e LDU, e aí entrou o Di Plácido para jogar, e durante a partida, no segundo tempo, o Danilo Barbosa, né, que já não estava fazendo um jogo muito bom, né, não sei se por conta disso, né, ele sentiu a coxa, sentiu a posterior, se eu não me engano foi posterior, né, ou foi anterior, agora não me lembro, cara, mas enfim, isso acaba sendo detalhe aqui para nossa análise. Fato é que é difícil que esses dois jogadores estejam disponíveis para a partida entre Botafogo e Atlético Mineiro. Talvez o Rafael por não ter jogado, ele sentiu, né, o Danilo parece que ele teve de fato uma lesão, então o Danilo Barbosa ele não deve jogar contra o Atlético Mineiro. Vamos ver como é que o Botafogo vai posicionar esse time, tendo em vista que o Botafogo tinha achado um encaixe entre Tietê e Danilo. Aí o Tietê volta para primeiro, não sei se ele vai colocar o Lucas, né? Vamos ver o que vai acontecer. Fato é que o Botafogo tem esses dois problemas aí, tá? Problemas esses que vão acabar acontecendo, cara. Embora muita gente tenha falado aí, né, cara? A gente vai falar daqui a pouco sobre a declaração do Luiz Castro sobre o antijogo. Muita gente tenha falado que, para de passar pano, agora voltou, né? Antes eu era o mensageiro do caos que dava porrada no Castro. Agora eu sou o passa-pano do Castro. Então é muito louco como é que, assim, sei lá, eu não consigo entender por que as pessoas não conseguem dialogar nos comentários de maneira leve, sabe? Você está passando pano pro Castro porque todos os times jogam muitos jogos. Então isso não é desculpa. Cara, a LDU jogou 4 jogos nos últimos dias, em que o Botafogo jogou 8. Então, a LDU tem metade dos jogos do Botafogo, ou seja, mais tempo para descansar, mais tempo para treinar, mais tempo para poder aguentar ali a pressão e conseguir, na base da imposição física, ganhar o jogo. Então, claro que isso faz a diferença, né? E, ao mesmo tempo, isso não é uma desculpa para que o Botafogo melhore, né, nos seus aspectos propositivos quando tiver uma equipe em bloco baixo enfrentando o time do Luiz Castro, certo? E a gente vai começar aqui a falar também sobre a questão do antijogo, né, que eu acho que é importante destacar aqui. O Luiz Castro ele falou aqui, né, estratégia para nos perturbar. Vamos pegar as aspas do técnico do Botafogo. Sobre o antijogo proposto pelo adversário hoje,
tem uma opinião muito clara sobre isso. O árbitro é quem dirige o jogo e deve ter claramente duas preocupações: o fair play e não permitir o antijogo. Todo e qualquer árbitro que não tenha essas duas premissas cumpridas, nunca estarei de acordo. Acho que hoje o adversário optou claramente por uma estratégia de fazer 3 vezes mais faltas do que nós, ao passar longos períodos com o jogo parado. Foi uma estratégia para nos perturbar e fazer com que o tempo passasse sem jogo. Vamos para um dado aqui levantado pelo meu amigo Fogo Stats, né, que tem uma página muito boa, né, inclusive eu indico para vocês seguirem lá no Twitter. Ele fez um levantamento aqui, né, para vocês terem uma noção da questão do antijogo, tá? A partida entre Botafogo e LDU teve 54 minutos e 20 segundos de tempo morto, tá? Que é aquele tempo parado entre uma falta e outra, entre um escanteio e outro, com um jogador caindo, com o goleiro enrolando, né? 54 minutos, gente. A gente tá falando de mais da metade do jogo, né? De um espetáculo de futebol de 90 minutos parado, sem jogo, não teve jogo, tá? E apenas 44 minutos e 39 segundos de bola rolando. Pra vocês terem noção, né, cara? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu trabalho muito com vídeos, vocês estão ligados como é que eu faço, né? E aí eu tenho um perfil em que eu faço vídeos sobre futebol em geral. Chegou um momento que eu falei, cara, eu vou dar uma escapada ali do lado, né? Pra fazer um vídeo de um jogo, né? Que eu não me lembro se era o Atlético Paranaense que tinha jogado, enfim. E eu fiz um vídeo a respeito disso. Cara, eu juro, foram 2 minutos em que eu não perdi nada do jogo. Eu voltei e tava parado, né? Então, é muito louco isso. O árbitro deu apenas 7 minutos de acréscimo. Se você fizer um levantamento, né, do que foi o jogo entre Botafogo e Flamengo, em que o Botafogo não fez cera, o Botafogo continuou jogando, tanto é que fez o terceiro gol, né, mesmo com um jogador a menos, e você teve muitas pausas por conta do VAR, né? O jogo entre Botafogo e Flamengo teve 53 minutos de bola, de 54 minutos de tempo morto, e a Edna deu 12 minutos de acréscimo, né? Então, assim, para você ver a disparidade, né? Eu não tô nem mais falando de Botafogo e Flamengo, eu tô falando do quão despreparado, né, era esse árbitro, que não puniu os jogadores da LDU adequadamente, né? Não pesou a mão nos cartões quando percebeu que o time da LDU estava fazendo falta para antijogo. O goleiro da LDU pegava a bola, abraçava a bola, sorria para a torcida do Botafogo, e o árbitro nada. Então, assim, isso é um problema do futebol atual. Eu lembro de um jogo entre Botafogo e Juventude no ano passado que foi isso também, né, cara? Foi basicamente o segundo tempo inteiro de bola parada. O Botafogo ainda conseguiu empatar o jogo no fim das contas. Então, o antijogo para muita gente compensa, sabe? O que não quer dizer, é isso que é importante, existe o desgaste físico, existe o fato de termos tido jogadores machucados, existe o antijogo do adversário e também existe a preocupação que tem que ter do Botafogo contra times que se posicionam em bloco baixo, sabe? É o tempo, são os reforços, concordo, mas assim, eu não vou ficar aqui, repito, eu não sou um cara injusto, eu não sou um engenheiro da obra pronta, eu não vou ficar aqui dando porrada num trabalho que, agora conseguiu entrar nos eixos, o Botafogo não perde a 12 jogos, né, tá bem no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, Sul-Americana já está se classificando por enquanto, embora ainda não em primeiro lugar, que é o melhor para ir direto para as oitavas de final, mas é importante ressaltar, o Botafogo precisa estar mais preparado, e o Botafogo tem peças para isso, o Botafogo tem meias criativos como o Lucas Fernandes e o Eduardo, o Botafogo tem um atacante de muita qualidade como é o Tiquinho, que jogou pra caramba ontem, o Botafogo tem zagueiros que quebram linhas como o Cuesta, sabe, faltam qualidades talvez aí na lateral direita, né, enfim. A ponta ainda é uma incógnita, o Botafogo ainda precisa de um protagonista, beleza. Mas o Botafogo tem sim essa dificuldade de jogar contra equipes em bloco baixo. E o Botafogo tem essa ideia do Botafogo Way, né? Que eu não tô falando que ele tem que ser para ontem, eu não tô falando que ele tem que ser para semana que vem, mas o Botafogo tem essa ideia de vamos jogar com a bola, vamos propor, vamos ditar o ritmo da partida. E o projeto do Textor é fazer o Botafogo ser um protagonista com a bola. Então, a partir do momento que a gente ainda tem sérios problemas contra equipes que se propõem a deixar a bola com o Botafogo, significa que nós temos que fazer correções. Que o Botafogo tem que ser mais criativo nesse sentido. Claro, sem esquecer o antijogo, sem esquecer o contexto da partida, as 10 partidas que o Botafogo jogou só nesses últimos 30 dias, tudo isso tem que entrar em conta, certo? Mas o Botafogo precisa ser mais eficaz contra equipes que se fechem mais, certo?
É isso, rapaziada. Um forte abraço pra todo mundo. Se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade. Dá aquela moral mesmo, tá? Vamos chegar a 90.700 inscritos ainda hoje. Dá aquela moral, cara. Pega o telefone do teu pai, que também é botafoguense, se inscreve, da tua mãe, pô, da tua esposa, que é botafoguense, que não é inscrita. Dá aquela moral. Valeu? Tamo junto. Fui!